a ser crente. O homem não é salvo por obrigação, por ser obrigado. A salvação foi uma conquista lá da cruz e ela é para aqueles que aceitarem-na. Não é aceitar a religião. Religião está cheio no mundo. Por quê? Porque virou comércio. Hoje tem a velha mãe ali, a Igreja Católica, e o resto são suas filhas. Cada uma delas aponta o céu numa direção diferente da outra. Ok? Agora, a Bíblia aponta o único endereço para o céu. O único endereço para o céu é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe, então, ficou interrogado, confuso, e disse: Senhor, então mostra-nos o Pai, porque nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não sou eu quem as faço, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quem era Jesus? Ou quem é Jesus? E quem sempre será Jesus? Emanuel, Deus conosco. Certo? Então, é isso que nós pregamos. Por quê? Porque é o que está escrito, é o que está sendo ensinado pelas Escrituras. O que a religião ensina, ela vai te ensinar boas coisas das Escrituras para te iludir. Mas vai te ensinar a crer no rótulo. Eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Existiam 5 anos atrás, quando eu fiz o último censo religioso no Brasil, nós tínhamos no Brasil 53 mil denominações religiosas, registradas em cartório, cada uma delas apontando o céu numa direção diferente do outro. Isso significa o quê? Babel, que quer dizer confusão, certo? Por quê? Porque você vai ali e fala uma coisa, lendo a mesma Bíblia. Você vai ali e fala outra coisa, lendo a mesma Bíblia. Isso é o engano. Por isso é que Deus tinha que ter enviado um profeta, como é o caso que nós estamos anunciando agora. Malaquias 4, 5, 6, Deus disse: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia grande e terrível do Senhor já chegou? Não, mas está chegando. Por quê? Porque os sinais estão mostrando que isso está a acontecer. Então, Deus enviou seu profeta para poder nos chamar para voltarmos para o que está escrito. Ignorar todo e qualquer sistema religioso, que é cada um deles um tijolo na construção da torre de Babel, que trouxe confusão no mundo, confusão religiosa. Isso tem matado milhões e milhões de almas que poderiam ir para o céu, mas estão enganadas. Por quê? Porque elas estão crendo não no Evangelho, mas crendo na igreja, crendo no rótulo da sua denominação. Não, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Católica, eu sou daqui, sou dali, sou daquela. Por isso é que nós não pregamos o rótulo, nós pregamos o Evangelho. É aqui que está a salvação. Foi o que Jesus recomendou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer em quê? No Evangelho e for batizado, que jeito? Do jeito que o Evangelho ensina,
será salvo. O que não crê será condenado. É finito, é facinho. Creu no Evangelho? Tudo que você vê aqui neste Evangelho, te ensinando a fazer, faça, ainda que isto te custe um preço. É isso que nós estamos ensinando. Nós não estamos aqui para fazer membro de igreja. Eu queria, como eu te disse hoje, eu queria batizar toda São Domingo, em nome do Senhor Jesus. Mas se eles crescem no Evangelho, se não crer, todo mundo já tem religião. Não, eu já tenho a minha religião. Onde ele está preso? É no Evangelho? É na religião. Então ele foi ensinado a crer naquela igreja. Não foi ensinado a crer no Evangelho. Mas nós estamos tentando fazer o povo ver que a fé no Evangelho é que nos leva ao céu. Ok? Então, eu vou ler a Escritura. Aqui está, nós estamos com a Bíblia aberta em Atos, capítulo 2. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes. O que quer dizer Pentecostes? Quer dizer 50. Por que se chamou aquele dia o dia de Pentecostes? Porque foi o 50º dia depois da ressurreição. A cada 50 anos, segundo a lei, existia um toque, certo? Chamado um toque de jubileu, que queria dizer libertação. Todo escravo que estava escravo até aquele dia, quando escutasse a trombeta tocar, a trombeta do jubileu, aquela trombeta estava dizendo para ele: você não é mais escravo, você está livre. E nenhum senhor de escravo podia reter ele. Tinha que soltar ele e a partir dali ele estava livre. Então no dia de Pentecostes, que foi o 50º dia, 50 dias depois da ressurreição, Jesus ressuscitou e andou com os discípulos por 40 dias. No 40º dia, ele foi assunto aos céus e disse para eles: agora fiquem em Jerusalém, porque eu vou lhes enviar a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Esse vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. E no dia de Pentecostes, que foi o dia 50, os discípulos foram para o cenáculo, ficaram lá 10 dias orando, jejuando, consagrando-se, esperando a descida da promessa que ele tinha feito. E quando se cumpriu o dia de Pentecostes, que foi o dia número 50, o Espírito Santo foi derramado. Até ali, eles tinham aprendido de Jesus por 3 anos e meio. A partir dali, agora, é que eles iam pregar o que eles haviam aprendido de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estaria neles, fazendo-os lembrar de tudo que eles ouviram de Jesus. Ok? Então, a partir dali, começou a Igreja do Senhor Jesus. Ela não tinha um nome. Ela não se chamava católica, ela não se chamava Assembleia, ela não se chamava Batista, Presbiteriana, Universal. Ela se chama a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja de Cristo, a Igreja dos Renascidos. Ela tinha títulos, como nós temos tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo significa templo móvel. Isso é que significa a palavra tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo era um templo que acompanhou Israel da saída do Egito até a entrada de Canaã, a terra da promessa. Eles montavam ele aqui hoje, ficava aqui um dia, 2, uma semana, desmontava ele aqui, montava ele na caminhada lá na frente de novo. Certo? Então chama-se templo móvel. Por isso Paulo diz: porque se esta nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não um tabernáculo. Por quê? Porque
esse templo nosso é um tabernáculo. Nós estamos morando nele só por um tempo. Nós vamos sair dele. Né? Quantos não saíram hoje? Quantos amanheceram vivos fazendo planos para o futuro e agora estão num necrotério em algum lugar morto? Por quê? Porque deixou o templo, certo? Agora, aqueles que creem no Evangelho, Deus está prometendo, quando você sair deste templo ou deste tabernáculo, você vai entrar num edifício, que é uma casa permanente, certo? É uma construção permanente. Essa nunca mais vai ruir, nunca mais vai cair, ok? Então, aqui, quando o Pentecostes caiu, Pedro pregou por 15 minutos e quando ele terminou, a multidão que estava ali atônita, admirada de ver aqueles homens analfabetos falando no seu idioma de origem. Entendeu? Então eles ficaram maravilhados. Como é que ele podia ter acontecido? Aqueles homens analfabetos de uma hora para outra estão falando inglês, francês. Porque se o homem que estava ali assistindo eles era americano, ouvia em inglês. Se era francês, ouvia em francês. Se era alemão, ouvia em alemão. Eles estavam falando em línguas estranhas para eles, mas era língua pátria para todos que estavam ali. O mesmo falando com o alemão, estava falando com o inglês, com o francês e etc. Eles os ouviam falando na sua própria língua de origem. É o que a Bíblia está dizendo. Ok? Então, quando eles viram aquilo, aqui em Atos 2, versículo 37, a Bíblia diz, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro. Por que tinha que ser Pedro? Porque Jesus tinha dado a Pedro a chave para abrir a porta do reino dos céus para aqueles que quisessem entrar nele. Entendeu? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, mas quem deu a resposta? Foi Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha a revelação de quem Jesus era. Pedro tinha a revelação de qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Que era Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse aqui, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Deus? Então, esse é o batismo. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Agora, quanto às obrigações cristãs, nós temos direitos e deveres nessa Constituição. Na Constituição brasileira, ela nos lega direitos e deveres. Você tem direito à saúde, à educação, ao lazer. Você tem direitos e mais direitos, ok? Mas você tem obrigações, você tem que pagar imposto municipal, estadual, federal. Você deve à nação, certo? Você, o salário ali está sendo descontado, isso, aquilo e aquilo outro. O patrão que está te empregando está pagando isso, aquilo e aquilo outro, certo? Vamos supor, o salário 1.400 e pouco, hoje, né? 1.518. 1.000? Subiu? Bom, então eu vou ficar rico. Então, entendeu? Então, 1.518 é o que você recebe. Mas o governo recebe quase outros 1.518 de impostos do patrão, tá? Por esse serviço que você presta. Então, são as obrigações. Nós temos que fazer isso. Nós temos
asfalto, estrada, nós temos isso aqui calçada, nós temos um lago cuidado. Por quê? Não é o prefeito que está pagando, não é o governador que está pagando, não é o presidente que está pagando. É você, eu, nós. É nós que estamos pagando. Tudo que você está vendo aqui, você como cidadão, se for consciente, você nunca vai chegar ali e estragar aquela planta, você nunca vai chegar aqui e quebrar aquela lâmpada. Por quê? Porque você está se depredando. Por quê? Porque isso é seu, é para seu uso. Mas infelizmente nós temos aí moleques, vagabundos, que saem na rua só estragando os bens públicos. Por quê? Porque não tem consciência que ele está pagando aquilo que ele está destruindo. Ok? Ou então ele vai ficar sem usar. Por quê? Porque ele está destruindo. Então, nós temos deveres, direitos e obrigações. Você tem direito à cura, à libertação, à solução de problemas, você tem direito à culto, à adoração e etc. Mas você tem o dever de ofertar. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não? Não tem dúvida disso? Todo crente que diz crer no Evangelho é fiel a Deus. Você não entrega dízimo ou oferta para pastor, você entrega para Deus. O pastor administra isso aí. Eles têm a administração. É só isso que ele faz. Entendeu? Então, não tem nenhuma dúvida. O homem não deve ter cabelo comprido, cabelo crescido, certo? O homem não deve estar na rua usando short. Se a mulher tem que se vestir com decência, o homem também. Porque se a mulher é uma cobiça para o homem é uma cobiça para a mulher, certo? Se ela está descoberta e alguém a cobiça, ela responde diante de Deus por aquele ato, como adúltera, como prostituta. O homem é a mesma coisa. Agora, se ela estiver decentemente vestida e alguém cobiçá-la, ela está com o grito da inocência. Ela não deve aquilo porque ela não provocou aquele homem, ele não provocou aquela mulher. Entendeu? É o grito da inocência quando ele está devidamente se portando como cristão. Aí eu teria que ler a Bíblia para te mostrar, mas nós ia ficar aqui a noite inteira falando, certo? 1 Coríntios 2, a partir do 9, 1 Pedro, capítulo 3. Então, nós iríamos falar a noite inteira eu te mostrando isso aqui. A mulher não deve cortar o seu cabelo, mas o homem deve ter cabelo cortado. A mulher não pode cortar porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11. É só você ler as escrituras que você vai ver tudo isso aí. Mas hoje, a religião, Deus só quer o coração. O resto pode ir tudo para o inferno. Então, é mentira, é engano. A Bíblia tem que ser ouvida, aprendida e obedecida. É só isso. Tem mais alguma coisa? Você não tem nenhuma dúvida? Creia que Deus enviou um profeta, cumprindo Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30 e Apocalipse 10, 7. Tem dúvida não? Não. Não é só porque vai casar não, né? Não, também não. Não é só porque está namorando com crente não, né? Não. Se for, eu te aconselho não batizar. Não. É porque quer ir para o céu. Então vamos embora. É agora. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós vamos dar cumprimento às Escrituras, Pai. O Senhor assim nos ordenou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aqui está, Pai, o irmão Manuel Carlos, professando com sua boca crer no Evangelho. Nós temos instruído, ministrado, falado a verdade, Pai. E não estamos levando nos nossos ombros o seu sangue, porque não deixamos de mostrar a ele o que é verdadeiro. Abençoa ele, ajuda ele a honrar esta escolha que ele faz hoje com o Senhor. Abençoa ele, ajuda ele, conforta ele e que nós possamos, Pai, seguir nessa estrada, ainda que as guerras
nos rodeie, ainda que nós tenhamos que às vezes até morrer, mas que o Senhor esteja conosco, porque um dia haverá uma ressurreição e nós nos levantaremos. Abençoa ele e ajuda ele, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, é Carlos Emanuel. Carlos Emanuel. Carlos Emanuel ou Não, Carlos Carlos Emanuel. Carlos